Bom, obrigado, Fernanda Torres, pela sua generosidade em parar um bocadinho sua vida aí no meio de uma pandemia, sua vida de roteirista, de atriz, de dona de casa, né? Mãe, né? Essas multitarefas, para falar um bocadinho sobre. Vamos reduzir, para mim, infelizmente, estava morto de vontade de falar sobre toda a sua carreira, mas aí eu precisava de 5 programas, 5 especiais. Vamos falar basicamente Vamos lá. de literatura, de escrita, né? Mas como eu até para dar uma introduçãozinha aqui, vamos falar também um bocadinho da atriz também. E vamos começar não pelo fim, né? Porque você deve estar já de saco cheio dessa piada, né? Vamos deixar o fim por meio e vamos começar com a última coisa que eu vi sua e que você participou também como roteirista, que foi um episódio da série Amor e Sorte. A série Amor e Sorte, os portugueses não tiveram ainda o prazer de ver, eu vi na Globoplay. Foi toda gravada durante a quarentena. A Globo conseguiu uma série de atores que também escrevem, ou produzem, ou filmam, enfim, fez ali cada pequenas tribos, né? E fez vários especiais. Na tribo da Fernanda estava ela e a Fernandona. Na Eu dei verdade, sorte, né? Eu estava quarentenada com a Fernanda Montenegro, isso ajuda muito, né? era o sonho, digamos, de toda a audiência aqui, ela está quarentenado com vocês duas. Mas pronto. Como é que foi o processo de criação desse episódio? E pode contar também um Foi um bocadinho para pouco eles disso. qual era a história? O Jorge Furtado me ligou e disse: Olha, eu já tinha feito com o Bruno Mazeu que já está também na segunda temporada, Diário de um Confinado, e que todo mundo começou a falar qual é o jeito de produzir. O jeito de produzir é quem está confinado se juntar em tribos e tentar filmar. E no caso do Gil de Lúcia foi o Silvio de Abreu, que é diretor de criação, de texto da Globo, que falou: Jorge, as duas Fernandas estão confinadas na Serra com o Andrucha, já tem Andrucho Waddington, meu marido, diretor, então a gente já tem esse núcleo. E aí a gente chamamos Antônio Prata, que é um escritor maravilhoso, para escrever com Chico Matoso, e eles escreveram essa história que seria, se fosse uma comédia rasgada, seria uma filha bolsonarista quarentenada com uma mãe petista. Mas só que a história é uma mãe de esquerda com uma filha do mercado financeiro. A mãe está bebendo caipirinha na praia, a mãe tem 90 anos, ela diz: eu não tenho tempo para esperar a vacina, eu quero viver, e se eu morrer, dane-se. Aí a filha pega essa mãe, ela vem de São Paulo, leva para o alto, para um sítio que elas têm, e a mãe fica confinada lá com a filha demitindo pessoas. A filha está no período das demissões. E um dia elas têm uma briga horrenda, e a história, na verdade, é que essas duas conseguem se aproximar. A quarentena força e a natureza aproxima esses dois caminhos ideológicos de vida, a ponto de, no final, quando sai a vacina, na história sai a vacina, a mãe esconde da filha que saiu a vacina porque ela quer continuar a viver ali. Então, era um pouco uma parábola sobre essa divisão ideológica que está acontecendo. Acho que só não está acontecendo em Portugal, porque vocês têm esse presidente extraordinário, que é meio Papa Francisco, né? Mas no Brasil, essa divisão está terrível. A gente tem a eleição dos Estados Unidos agora, que, de certa maneira, vai definir os nossos próximos 4 anos. Então, era uma história sobre essa divisão ideológica e sobre pessoas que, através do amor e da parceria, se aproximam. Olha eu aí. Vou mostrar aqui fotografias da produção, né? Tá E a aqui. produção ainda teve isso, não tinha como ter. Aí, esse que Filho, está né? segurando o boom é o meu sobrinho, o meu filho, que também fazia um papel, está na câmera de vermelho no meio, e meu enteado, Pedro, filho do Andrucha, que já é diretor, está com a câmera. Então, nós eram 5 pessoas na equipe, que eram eles 3, mais o Faisal, que era o fotógrafo, e o Andrucha.
e nós fazíamos tudo. A gente carregou carrinho, porque o Andrucha resolveu filmar como se não estivéssemos com uma equipe reduzida. Então, a gente fez drone, chroma key, noturna, iluminamos, botamos lua em cima da montanha. Nós trabalhamos igual os condenados. Assim. Eu e mamãe fazendo cabelo, maquiagem, a roupa, o Cal Albuquerque ajudou, mas era meio nossa roupa, e no lugar que a gente estava quarentenando. Então, Essa cena é maravilhosa, que é a cena da galinha. Explico. Aí, no meio do episódio, é quando a personagem da Fernanda, né, Torres, meio que amolece um bocadinho, né? É a hora que a mãe decide comer uma galinha, né? E ela vai matar a galinha, né? Vai pegar a galinha para matar a galinha. E é porque maravilhoso isso. A mãe ela é esquerda carnívora, a mãe é de esquerda, mas é carnívora. E a filha, ela é mercado financeiro de direita, mas ela é vegetariana. Então, elas também têm divisão nesse quesito. Essa cena, por exemplo, estava no guião ou foi improvisada ali? Não, ela estava total. Quer dizer, ela era um marco, era a hora que as duas se aproximavam. A filha, elas têm um racha horrível, a mãe diz que não quer ficar ali mais nem um segundo, a filha fala, então vamos embora agora. Aí a filha olha, a mãe para um canto, ela para o outro, e a filha decide pegar uma galinha que a mãe queria comer, porque não tinha nada, não tinha carne para comer em casa. E aí era uma cena importante no roteiro, mas que você nunca consegue escrever o que vai falar. Era uma cena que a gente improvisou ali, correndo atrás de galinha. Tem um diálogo maravilhoso, que, aliás, é a última frase, acho eu, do próprio episódio, que é cada dia importa, né? Que a sua mãe fala no começo, né? E depois e você fala no fim, acho eu, se eu não me engano. Muito bonito, assim, é uma coisa. E aí, você pode falar do que vai ter um spin-off ou é segredo ainda? Não, estamos fazendo. Aí foi um especial muito curioso, porque a gente não esperava, mas teve uma repercussão, assim, muita gente ligando. Eu acho que porque era um programa sobre o amor, sobre você redescobrir o respeito pelo mundo do outro. Era muito afetivo o especial. E as pessoas, eu acho que estão vivendo um período tão violento, o mundo se tornou algo tão violento que houve uma resposta muito grande ao especial, e aí pediram um especial de Natal, que a gente está fazendo agora, que são elas duas. Depois, o especial de Natal é sobre dinheiro, porque agora quem perdeu o emprego foi a filha. Está morando com a mãe no Rio, e o problema delas é o dinheiro, que é um problema que acho que vai atormentar todo mundo. A sugestão do Jorge Furtado, ele falou, acho que esse programa é sobre dinheiro. Então, é isso. Então e o bode volta com elas, devolve o bode. Então, elas ficam no Rio de Janeiro, as duas desempregadas, sem dinheiro, com o bode. Que é uma rifa e elas ganham o bode na rifa, não é isso? Isso. E aí, no final, eles vão devolver o bode, né? Mas aparentemente agora o bode voltou, é isso? O bode volta com elas. E o hippie da rifa também volta com elas. O hippie da rifa é também parente, né? É meu filho. E esses vão gravar na sua casa? Não. A gente vai gravar uma casa ali em Santa Teresa, que, aliás, não fosse o Rio violento, lembra tanto Portugal, Santa Teresa, mas virou um bairro assim, quer dizer, um bairro imenso, tem zonas menos violentas que outras, mas a gente vai filmar lá numa casa bem da Gilda, da personagem. Vamos voltar à normalidade, então, já podemos gravar em locação, pelo jeito. Não, você não tem ideia do protocolo de filmagem. Assim, a equipe, porque agora a gente vai ter alguma equipe para carregar trilho, fazer foco, luz, boom. Eles estão. Ontem a gente teve uma reunião de protocolo de filmagem. A equipe está quarentenada já há 10 dias, vai ficar 10 dias no hotel,
testados e confinados, junto com quem faz a comida, quem limpa. Tem um hotel que eles estão lá. Hoje, a gente tem teste aqui. Nós estamos quarentenados na nossa casa, sem poder sair. Tem teste de 3 em 3 dias. As pessoas que entram na zona quente, que é a zona de filmagem, vão de shield, roupa de médico. Vocês não têm ideia, a roupa é higienizada. É uma loucura. Ontem teve uma reunião com um médico e um especialista em segurança. Mas a gente está com alguma segurança, porque o Andrucha ele acabou de filmar o especial de Covid do Sob Pressão com 120 pessoas. E ninguém se contaminou. E eles aprenderam um protocolo de filmagem, mas não é mole, não. É complicado. Quanto mais tendo a mamãe. É muito... A gente, assim, a produção está tomando cuidados redobrados porque tem a mamãe, né? Com toda a razão. Proteger a dona Fernanda. Pelo amor de Deus. Acabou de fazer 91, não foi isso? Isso. Tem uma semana passada, não foi? Foi dia 16. Foi. Então tem que proteger a dona Fernanda. Eu já fiz um filme publicitário com a sua mãe, sabia? Qual deles? Não, assim, eu não criei o filme, eu entrei numa agência, uma curta passagem que eu tive no Brasil, isso tem uns 10 anos, e ela fazia Banco do Brasil. Ela fazia muitas coisas do Banco do Brasil. E eu fui só acompanhar a filmagem. O filme não era meu, acabava de entrar na empresa. O roteiro não era bom, né? E eu estava achando assim, completamente assim, meu Deus, por que aprovaram esse roteiro com a dona Fernanda Montenegro? Aí eu estava lá, eu nem consegui me mexer, sabe? Aquela coisa, né? Olhando, né? Olhando. Aí no final tinha que falar www Banco do Brasil. E eu não vamos pôr dona Fernanda falar www. Isso não se faz. Isso não se faz. Põe um a mamãe arrebenta. Ela vai fazer W. Né? Aí fez, mas assim... www da mamãe, não tem ninguém que fale www da mamãe. Não, aí eu falei com a cliente que estava lá, né? Não dá para... Não vou fazer. Isso é a dona Fernanda. Tá? Aí ela assim... Ela aceitou, vai fazer, eu estou pagando, vai ter que fazer. Eu falei assim, meu Deus, olha, esse pessoal bolsonarista já existia antes. Enfim, bom, essa foi minha curta passagem com a família. Com a mamãe. Família, exatamente, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente, só mais umas imagens, que é para a gente entrar aqui suavemente no tema do dia. Então, primeiro vou compartilhar aqui a tela, mais uma vez. Por quê? Os portugueses talvez não saibam, né, não acompanharam isso com tanta... Né? Aos 21 anos, você ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Né? Como é que é ganhar o prêmio de melhor atriz do Festival de Cannes aos 21 anos? O que isso interferiu na tua visão de mundo? Olha, me ensinou tanta coisa. Primeiro que era inacreditável. E eu estava no meio de uma novela Selva de Pedra e caiu no meio da transformação do personagem. Eu tinha cena em Nova York, e no meio daquela loucura eu tive que ir para Cannes, lançar o filme. Voltei para continuar a novela e o Jabor me ligou e falou, Nanda, você tem chance de ganhar. Eu falei, Jabor, eu não tenho como pegar o avião para voltar e receber o prêmio. E quem entregava o prêmio à melhor atriz era o Sting. Então, eu com 20 anos... Eu falava, aí eu ganhei. E no Brasil foi uma espécie de Copa do Mundo, rolou uma espécie de comoção nacional. E para mim foi super importante, porque era uma espécie de, eu digo, selo ISO 9000, que é um selo de qualidade que dão no Brasil. Só que a vida é muito louca, porque eu achei que a partir dali eu ia fazer cinema. Primeiro, eu viajei muito, porque tinha muito festival, eu tinha feito 4 filmes, foi um período, no início da minha carreira, que eu fiz 4 filmes. Então, por causa do prêmio dos filmes, eu passei quase 15 anos em trânsito. Só que, na sequência disso, o Collor de Mello acabou com o cinema no Brasil, ele fechou a Embrafilme. Então, numa hora que eu achei que eu ia... Poxa, com o prêmio em Cannes desandava
fazer cinema, o cinema no Brasil acabou. Eu fiz 3 filmes em Portugal e 1 no México durante esse exílio. O último filme é Terra Estrangeira, que fala desse exílio. E eu acabei indo fazer teatro. Então, você vê como a vida, né? É o título lá do meu segundo livro, é A Glória e Seu Cortejo de Horrores, porque você acha que a vida vai te levar para um lado e ela te leva para outro. E foi importantíssimo para mim ir fazer teatro. Foi assim fundamental na minha vida. Então, você vê que realmente Deus escreve certo por linhas tortas. Aí, Cabo Espichel, eu sempre volto a esse lugar quando eu volto a Portugal. Eu Essa é amo. uma das imagens Cabo mais bonitas Verde, do cinema brasileiro. Esse frame aqui é muito marcante. E eu vi esse Cabo filme, eu estava há pouco tempo morando em Portugal, né? Só meia dúzia de anos, né? E eu fiquei muito chocado com a beleza que o filme imprimia e com a Lisboa que aparece nesse filme, que já quase não existe mais. Já é uma Lisboa que já foi, já. Isso é. É curioso isso de Lisboa, porque ao mesmo tempo que não existe, eu acho que Portugal resistiu bravamente ao período que eu chamo de Duty Free Shop do mundo, onde todas as cidades foram ficando parecidas, foram perdendo as suas características, né? O sorro de Nova... Eu acho que Nova York, por exemplo, eu fiquei bem mais chocada com o que é Nova York hoje do que com o que é Lisboa hoje. Lisboa, apesar de toda o boom imobiliário, ela ainda mantém traços da Lisboa que eu vivi durante o Terra Estrangeira. Por isso que ela é tão mágica assim. Você Nova York, o Sorro de Nova York, eu fiquei chocada. Eu morei em Nova York de 92 a 96. E o Sorro virou um shopping center a céu aberto. Não existe mais. Talvez o Brooklyn hoje pareça a Nova York que eu vivi, mas Lisboa não. Lisboa ainda resiste. Você chegou a gravação, vocês moraram há quanto tempo no Terra Estrangeira? A Terra Estrangeira, olha, fui e voltei de Portugal tantas vezes. O Terra a gente filmou que em 2 meses, por aí. Enfim. Mas antes eu tinha feito a mulher do Próximo com o Zé Fonseca e Costa. Antes eu tinha feito o Judeu. Eu fiz temporada com os Budas. Me apresentei com a mamãe e o Gerald lá no Jerônimos, lá no. Então são muitas idas a Portugal. Já que você puxou o assunto do Buda de Todos, da Casa do Buda de Todos, que eu assisti aqui em Lisboa, no Teatro Nacional Dona Maria, Maria. na estreia. E vou te confessar uma coisa, eu não gostava do livro. Ou melhor, eu tentei ler o livro algumas vezes e não conseguia, eu não conseguia ver a personagem. Eu não conseguia ver aquela mulher, né? E aqui também é um problema pessoal, né? Que eu via aquela mulher e lembrava a cabeça do João Baldo Ribeiro. Mas é o Baldo, né? Aquilo me causava, né? Aí quando eu vi você fazendo, aí eu adorei e fui ler o livro. E já li o livro umas 3 vezes, porque é um texto maravilhoso, né? E como é que foi você fazer? Eu me lembro que no teatro havia um certo frisson, que essa mulher é muito doida e falava umas coisas. E com isso eu Pouquíssimas. estava meio assim. Eu ainda faço a peça, porque eu ainda não cheguei na idade do personagem. E quando eu volto a fazer, eu falo, gente, é muito louco o Baldo. O Baldo é muito louco. Mas o encanto que eu acho que essa peça tem é que tem um filtro do Baldo feito pelo Domingos de Oliveira. O Ok. Domingos, na adaptação que meio a gente fez junto, foi o próprio ensaio. A adaptação desse livro foi o próprio ensaio. O Domingos trouxe um caráter romântico a ela. Ele disse: nós vamos adaptar os grandes amores dela. E a gente foi secando tudo que não eram os momentos em que ela estava e apaixonada, mesmo pelo tio que ela despreza, mesmo pelo noivo, eram os grandes amores da vida dela. E eu acho que esse filtro, o livro tem mais arestas, tem mais. A adaptação do Domingos tem um certo foco
nos momentos em que essa mulher amou e que eu acho que ajuda a ver a personagem. Quanto tempo você não faz já? Eu fiz logo antes da pandemia, eu fiz no fim do ano passado. Eu sempre faço uma vez no ano, ou duas, eu faço uma temporada. E é um texto que a gente quer levar, eu quero adaptar ele para o cinema, mas eu acho que eu devo ficar um pouquinho mais velha para levar ele para o cinema. E, esse trabalho me ajudou muito a escrever, porque eu fui obrigada a decorar o baldo, a botar o baldo para dentro. E uma das maneiras que eu usei de decorar foi redatilografar o livro. Porque eu poderia fazer um copy-paste e editar o que eu achava que ia para dentro, porque foi esse o meu trabalho com Domingos. Aí uma hora eu falei, cara, eu não vou fazer um copy-paste, eu vou redatilografar, porque isso vai me ajudar. E em datilografando, você vai vendo, meu Deus, olha esse ponto, olha esse parágrafo, olha essa noção de ritmo do baldo, olha essa quebra. E aquilo me ensinou muito a escrever. Eu tinha muito medo de escrever e-mail para o baldo. Eu ia escrever o e-mail para o baldo, eu ficava assim, será que é jura? Ponto de interrogação. Ou jura? Exclamação, interrogação. Eu tinha dúvidas de vírgula, eu tinha muito medo de escrever para ele. E um dia, lá para frente, foi o maior elogio que eu recebi do baldo. Uma hora que a gente teve umas trocas de e-mail e ele virou para mim um dia e falou assim, você aprendeu a escrever. Está muito bom o seu e-mail. O Baldo que teve aquela frase maravilhosa que é quando soube que você ia escrever livros, né? Não se meta na literatura, Fernanda. É uma gente muito violenta. É um meio muito violento. Não faça isso. Não faça isso. Mas você fez, né? E aí, o Baldo até serve de ponte, então, para a gente entrar aqui nesse... eu queria te mostrar isso aqui, na minha pesquisa aqui. Eu encontrei isso aqui, desse jeito aqui. Tá? Isso era uma influencer aqui de Portugal, chamada Pipoca Mais Doce, mais conhecida... E ela mandou esses dois como duas... como os dois grandes livros para indicar para ler. Como é que você se sente do lado do Nelson Rodrigues? Nossa, eu tenho até vergonha. Mas, ao mesmo tempo, o fim é a história dos últimos machos do mundo, né? do Brasil, do Rio de Janeiro. Assim, o epitáfio desse mundo e o mundo que o Nelson Rodrigues... Eu cresci com o Nelson Rodrigues dentro da minha casa, eu conheci Nelson Rodrigues, meus pais fizeram o Nelson Rodrigues. Depois o Jabor, que fez o Eu Sei Que Vou Te Amar Comigo, ele tinha feito toda a obra do Nelson Rodrigues. E esse mundo passional do Nelson, né? Dos amores trágicos, uma espécie de tragicomédia, eu acho que o fim tem muito dele. Eu vejo o mundo muito por esse filtro rodriguiano da tragicomédia. Eu acho que nós todos somos tragicômicos. Então, eu acho que certamente tem influência do Nelson. Pode fazer uma pequena sinopse do fim para a audiência aí, para quem não conhece o livro? O fim é o seguinte, o fim foi uma encomenda que me foi feita pelo Fernando Meirelles, porque ele queria, enfim, era um projeto que ele tinha de fazer histórias sobre a terceira idade, fazer uma compilação de contos feitos por pessoas diferentes e depois adaptar esses contos para um seriado na televisão. Esse projeto acabou não saindo, mas eu nunca tinha me permitido fazer ficção. Mas como veio aquela encomenda, eu sentei, em 4 dias eu escrevi, eu pensei assim, poxa, a terceira idade, qual é o momento último da terceira idade? São os 5 minutos antes da pessoa morrer, né? Que horas ela foi mais terceira idade é ali. E aí eu escrevi a morte
um cara que está andando na rua e ele morre. E é a descrição, por ele mesmo, dos 5 últimos minutos da vida dele. Quando eu escrevi aquilo, eu vi que ele, no que ele falava ali, ele tinha 4 grandes amigos que tinham vivido com ele toda a vida dele. Aí eu falei, poxa, eu poderia matar esses 4 amigos da mesma maneira. E achei que isso poderia dar ou um livro de contos, ou quem sabe um romance. Propus isso à editora, a Companhia das Letras, e a editora falou, eu também acho que dá. E eles me deram muita força para ter coragem de escrever, porque eu tinha muito medo, né? E aí eu escrevi, as 5 são esses... É um livro meio caleidoscópico, porque eles narram cada um os 5 minutos finais da sua morte e as mesmas situações que eles viveram, as surubas que eles passaram, as traições que eles viveram, foram todas vividas igualmente por todos, mas cada vez você vê de um ângulo diferente, de um personagem diferente. E aí, quando eu acabei de matar os 4, eu vi que talvez eu pudesse contar a história das mulheres também. E aí entremeei as mortes com a visão das mulheres, daquelas mesmas situações, só que as mulheres são narradas em terceira pessoa. Então, é um livro com 5 relatos na primeira pessoa, cada um, né? E 5 relatos de mulheres na terceira pessoa sobre o que foi aguentar aqueles homens. Então, e, ao mesmo tempo, é um livro que fala um pouco... eu adaptei ele agora para 10 capítulos na televisão. A gente chegou a filmar 3 semanas e parou por causa da pandemia. E você entra são como atriz 40 anos. Você também entra como atriz? Oi? Na adaptação, você também entra como atriz? Eu entro como atriz um papel pequeno, porque precisava de um elenco, talvez com 10 anos a menos que eu, para poder chegar dos 25 até... 2 apenas chegam a 80 anos, mas até os 60 anos. Então, todo mundo tem uns 10, 15 anos a menos do que eu. Eu faço a irmã de um deles. Okay. E aí, quando eu fui adaptar, é que eu vi que são 40 anos de história, quando você começa a ter que resolver essa questão do elenco, de que idade a que idade eles vão. São 40 anos de história do Brasil também. Na verdade, não. O livro é sobre a geração que casou na bossa nova, acreditando no amor eterno, e foi atropelada pela revolução de costumes dos anos 70, 80. É um pouco isso, essa mudança de comportamento na vida dessas pessoas. Que é uma temática que você gosta muito, né? Porque, de certa maneira, essa transição aí de épocas, né, também vai acontecer também no outro livro, né? E esse contraste de gerações também acontece no Amor e Sorte. Você gosta de navegar nessa praia, não? Eu gosto muito dos dramas existenciais, sabe? Daqueles dramas que independem de hora, de momento, que o homem arrasta e não sabe a cura, nem saberá. Então, acho que eles dão um bom caldo. A diferença é engraçado, porque quando eu escrevi o Glória, eu estava também adaptando o fim. E eu acho que a estrutura que a Maria Camargo, que é uma grande roteirista brasileira, ela me propôs na hora da adaptação, de não usar a estrutura do livro, de usar uma estrutura em paralelo de tempo, com eles envelhecendo em 2 épocas assim. E essa estrutura me influenciou na hora que eu fui fazer o Glória e seu Cortejo de Horrores, que acabou com essa estrutura. Eu não tinha 5 personagens, eu tinha 1. E aí são em 2 tempos, assim. Uhum. Dele começando a fazer teatro até ele fracassar, e a outro tempo começa desde o fracasso até ele ser preso, coitado. Já vamos lá também nesse. Eu pedi para alguns escritores, amigos,
mandarem perguntas para vocês, para você, Fernando. Vamos tentar ver se a gente consegue pôr aqui para você ouvir, né, e ver, né? Ver se eu consigo responder. Vamos ver. Então, a gente estava falando do Nelson Rodrigues. A primeira pergunta é da Sônia Rodrigues, filha do Nelson Rodrigues, Sônia! que é roteirista também, né? E vamos lá, ver se eu consigo pôr aqui. É a primeira vez que estou tentando fazer isso, tá? Inédito. Vamos ver. Oi, Fernanda. Aqui é Sônia Rodrigues, falando do Rio de Janeiro, sua fã. Eu queria perguntar como é que você faz, como é que você troca da comédia para o drama, da comédia como atriz, né, em teatro, televisão, A Casa dos Budas Idosos, por exemplo, Tapas e Beijos, os normais, e você passa disso para a crônica, e da crônica para romance, para roteiro, no drama também. Eu diria que o roteiro é a coisa mais drama, né, que você já fez, eu acho. É a minha sensação, né, como espectadora, como leitora. Mas eu queria que você falasse um pouco desse seu processo criativo. Beijo, querida. Conseguiu ouvir? Consegui ouvir. Eu não faço muita separação entre drama e comédia, sabe? Os normais era comédia. Os normais eram dois punks. Era uma comédia de situação e estourou. O Alexandre e a Fernanda eram impressionantes, assim. E não existia sitcom no Brasil. E eles tinham, o Alexandre vinha de publicidade, uma capacidade de concisão, de ritmo, era impressionante. Mas quando eu faço as coisas, quando eu escrevo, atuo, eu não consigo ver essa diferença. Por exemplo, o Casa dos Budas, você ri muito, mas eu não vejo ela como um personagem cômico. Eu vejo ela como um personagem audacioso, exuberante. Aquela peça não seria igual se não tivesse o momento em que ela chora pela morte do irmão que ela amava. Sem isso, você não pula, porque o minuto seguinte, depois dela falar que aos prantos que ela ama e ele será o homem da vida dela para todo sempre, ela entra para falar da suruba com o padre e as freiras americanas. Então, é nesse contraste que o drama vem. Por exemplo, o fim, ele começa mais engraçado, mas ele termina trágico. O Glória é igual, porque talvez o peso dos anos, os personagens vão envelhecendo e uma certa gravidade, uma consciência da morte vai batendo neles. O Glória termina em tons patéticos. Então, eu não consigo, e eu acho que uma comédia sem drama, eu me nego a dizer isso porque eu acho que Os Normais era uma comédia sem drama, mas ela tinha um caráter abusado, punk, ela era punk. Então, isso tirava o a piadinha. Depois eu fiz Tapas e Beijos, durante 5 anos com a André Beltrão, eram personagens trágicas, eram duas mulheres que não tinham família, não tinham namorado, assim, não pegavam ônibus, trabalhavam numa loja de noivas, sendo que elas eram solteiras, não tiveram filho. Era uma tragédia. A vida delas é uma coisa muito triste. E só por isso que elas eram tão adoráveis, porque a vida delas era um horror, a vida das duas. Então, eu sempre acho que o humor, quando tem o lado da tragédia, tanto para atuar quanto para escrever, é quando ele se torna humano, entendeu? O próprio Nelson tinha muito isso, né? O Nelson é engraçado, né? Nelson Rodrigues é engraçado e é trágico, né? É a tragicomédia. O Brasil é tragicômico. O Brasil é tragicômico. Nós temos esse sentido muito. Assim como Portugal
é cômico e melancólico. Portugal tem as duas, também esses dois sentimentos em Portugal. Eu não consigo separar, é comédia ou é tragédia. Eu não consigo. Bom, tem mais uma pergunta aqui de um outro autor, não sei se você conhece ele, mas um excelente autor, recomendo que conheça, que é o Luiz Biagioni, que é também muito Nelson Rodriguiano. Ele tem um livro que é A Comédia Mundana, que recomendo que leia ontem. É maravilhoso. Lerei. Leia sim. Ele mandou uma pergunta para você também. Vamos ver se eu consigo partilhar aqui. Okay. Oi, Fernanda. Oi, pessoal da Storytelling Academy. Eu queria saber da Fernanda como nasceu, qual é a origem, né, da ideia para o livro Fim. Eu também escrevi um livro que fala de pessoal da terceira idade e tal, não é um tema muito comum, e eu queria saber como nasceu a ideia para esse livro. Um beijo grande a todos. Bom, essa eu acho que eu já me respondeu, sim. Mas já adorei conhecê-lo. De qualquer maneira, temos aqui a capa do livro em inglês, né? Você conhece essa edição? Conhece essa? Conheço, claro. Ele está editado em quantos países já? Nosso Fim foi editado, sei lá, nos 8 países. Tem edição holandesa, italiana, francesa, espanhola, portuguesa, húngara, até na Hungria, nos Estados Unidos, acho que é isso. E você acompanhou esse processo das traduções? Você consegue se orientar com isso? Para mim é uma questão mesmo, ou seja, eu também escrevo livros, né? Se um dia for adaptado para húngaro, como é que eu vou saber se o meu texto eu não tenho a menor ideia, eu só rezo. Sabe que tem uma história real do Milan Kundera, que ele foi traduzido para um país, acho que Estados Unidos. E o tradutor dele, que ele escrevia na língua dele, né? O tradutor dele escreveu outros livros. Ou seja, ele pegava a premissa do Milan Kundera e escrevia coisas. Isso é verdade. Ele virou um best-seller. Isso é uma maravilha. Mas com outras histórias. Não é o livro que ele, não eram os livros que ele escreveu. Um dia ele descobriu isso. E o tradutor de que país? Ou era França ou era Estados Unidos, vou verificar, mas essa história é real. E era um país grande, de uma língua que ele não dominava. E que aconteceu isso, ele só descobriu 6 livros depois, que ele era adorado naquele país com outros livros. Enfim. Amei a história. Aqui o Dedé Laurentino. Dedé, que nos uniu, né, Edson? O nosso padrinho dessa conversa aqui. O Dedé já fez também aqui a academia. Então, vamos lá, uma perguntinha dele. Oi, Fernanda. Olha, hoje é meu aniversário de 20 anos de casamento. Então, a Letícia está de parabéns e por isso não estou assistindo a live, estou comemorando por aí. Mas eu tenho essa pergunta. Dá para ver pelos livros que você escreve, pelas suas crônicas, que você é também uma grande leitora, uma leitora muito voraz, que já me indicou muitos livros excelentes. Eu queria saber quais são seus autores favoritos, o que você aprende de cada um deles, o que você evita de cada um deles, e quais os autores que teriam status de favorito, mas você, por algum jeito, não conseguiu amar como achava que deveria. Resposta longa, manda aí. Ótima pergunta. Olha, eu acho que a literatura é fundamental para ator, porque na literatura os personagens eles vêm dissecados assim. A literatura é a voz interior das pessoas, é o que elas pensam, é como elas. Eu acho que todo ator deveria ler. Assim, eu sou devota, como todo mundo, acho que não, do século XIX, os grandes romances do século XIX
são livros assim inexplicavelmente são arrebatadores, né? Parece que tudo sobre o ser humano foi ensinado ali ou foi explorado ali. Então, o primeiro autor que eu muito cedo falei, mas o que é isso? Foi Machado de Assis, que eu li para a escola, Dom Casmurro. E quando veio o capítulo do Dom Casmurro, dos vermes e das pirâmides, em que ele parava aquela narrativa para falar dos vermes, eu tive um susto. E eu falei, mas literatura pode fazer isso? Eu devia ter uns 14 anos. Mais tarde eu viria reler Dom Casmurro. Aí depois o primeiro autor que me arrebatou foi Flaubert. A ponto, eu li Bouvard e Pécuchet, foi o primeiro livro que eu li, e aí eu li em série, foi o primeiro autor que eu li em série. E depois eu descobri da ligação do Machado com Flaubert, e o cinismo do Flaubert é uma coisa que eu acho que ficou marcado em mim, nunca mais me largou, a descoberta do cinismo e da crueldade do Flaubert. Mas aí vai embora, Dostoiévski, Thomas Mann, eu li em série. Gente, é tanta coisa, Moby Dick, e essa de Queiroz, né, gente? Eu agora tenho um projeto, eu quero fazer o Adão e Eva do Essa de Queiroz no teatro, o conto dele sobre Adão e Eva, que é extraordinário, porque é um conto bíblico darwinista, se é que isso é possível. E o Essa, cara, os maias, o Essa é essa tragicomédia incrível. Você tem ela no Tolstói, mas é diferente. A hora em que a gente não lembra o nome dele, que o personagem principal decide virar médico, porque ele é nobre, e ele passa horas decorando o consultório onde ele nunca atenderá ninguém. Lembra muito o Conde Vronsky, da Ana Karenina, que ela casa com aquele conde, depois ele é um bolha, porque ele é um nobre vazio. Então, é um período assim de uma observação muito acurada. Thomas Mann já é século XX. Mas eu gosto de ler tanto romance quanto... É que uma coisa vai puxando a outra, né? Quando eu li o Dostoiévski, depois eu li Vermelho e Negro e li o Victor Hugo, Os Miseráveis. Teve uma hora que eu falei, eu não posso continuar vivendo sem ler uma biografia do Napoleão, porque é um período, né? O Guerra e Paz. E aí eu li uma biografia do Napoleão e depois eu fui ler Guerra e Paz. Tendo lido a biografia do Napoleão, foi maravilhoso, porque eu falei, pô, o cara romanceou aquilo que eu tinha lido, enfim. Uhum. Eu sou muito viciada em ler, e eu não sou uma leitora rápida, não. E eu acho que a literatura ajuda tanto para quem escreve quanto para quem atua. Ela amplia muito a sua noção de personagem, como isso, você pode ver num personagem do Egas, um personagem do Tolstói. E agora, a coisa mais difícil que eu acho que existe na literatura... Minha mãe tem uma história maravilhosa dessa. Uma vez ela pediu para o Carlos Drummond de Andrade, falou, poeta, por que você não escreve uma peça de teatro? E o Drummond virou para ela e disse, porque é muito difícil. Então, eu acho que o teatro talvez seja o mais difícil de todos os gêneros assim, literários. Você chegou a escrever uma peça, Deus é Química. Ruim, pois é, e desisti. Eu assisti na estreia também. Não dava. Ela não tinha sentimento, assim, e eu... Mas tinha material. Percebi um pouco de carpintaria ali. Hoje você faria, com certeza. Mas não tinha coração, não tinha era sentimento. ruim. Ela se perdia um pouco ali pelo meio. Você fala assim, mas quem é essa gente? O que eles estão fazendo? Estou fazendo aqui? Aí foi a minha primeira e última experiência como autora de teatro. É muito difícil escrever teatro. Mas tem que continuar fazendo.
É que nem quando eu fiz meu primeiro romance, eu mandei para um grande autor português para ele ler, né? Porque me disseram que é suposto você mandar o livro para alguém ler, né? Mandei para ele, nem era amigo dele, mas conhecia. Aí ele devolveu assim: não vou ler. Eu falei: por que você não vai ler? Eu não estava esperando aquela resposta, eu não vou ler. Primeiro, se eu ler e não gostar, vou perder o amigo. Se eu ler e gostar, eu vou gostar depois do outro. Vou ter que ler outro e depois não vou gostar. Aí vou perder um amigo depois. Paro aqui. E mais, assim, o livro não é tão bom a ponto de precisar da minha aprovação, né? Nem é tão ruim que vai te envergonhar tanto. Publica essa porcaria, que bom ou E não mal, me chateia. exatamente, Não merece me existir, chateia. sabe? Ou seja, você fez, né? Então assim, eu aprendi essa coisa de humildade também com a escrita. Cada época você escreverá de um jeito, talvez melhor às vezes. Por isso que eu falo, acho que deveria. Eu vi uma boa dramaturga ali na peça, confesso, juro. Estava um pouco perdida, mas ali havia. Mas eu acho que, eu não sei, mesmo quando eu escrevo roteiro, eu acho que eu prefiro primeiro fazer eu não sei fazer escaleta, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer escaleta, porque eu não consigo pensar no que as pessoas farão antes de colocar elas em ação. Eu não consigo. Parece que eu preciso primeiro que aqueles personagens ajam a ponto deles começarem a agirem sozinhos, antes de eu impor a eles uma. Só que quando você faz. Então, uma pessoa que escreve seriados, ela tem que dominar a escaleta. Então, eu acho que talvez eu não seja incapaz de escrever um seriado do nada. Eu deveria primeiro escrever um livro para depois escrever um seriado, entendeu? Na literatura, eu me sinto mais. É um processo muito livre, o processo literário. O roteiro, ele é cheio. Você não é senhor do seu tempo no roteiro. Você tem a virada, você tem um tempo, você tem que ser conciso. Então, você tem que ter uma cabeça muito esquemática para as histórias. E quando você escreve um roteiro, você é livre, você é senhor do tempo. Depois, você adapta. Então, eu acho que esse é a melhor maneira de se aproximar de um roteiro é primeiro escrever um livro. Eu uma vez estava esse meu primeiro romance, na verdade, era para ser um roteiro. Aí eu comecei a fazer um backstory, né? Como é que era a vila onde a história se passava. Aí eu desisti do roteiro e escrevi a história daquela vila. E nem nunca fiz roteiro daquilo. Mas é como isso. Falar em roteiro, temos aqui assistindo um roteirista, um guionista, um novelista, que é o Rui Vilhena, o maior novelista de Portugal. Eu vou dar som para ele, que ele quer fazer uma pergunta. Nossa, Rui, que orgulho. Então, Rui, já entrou o som? Você tem que pôr o som, Rui. Isso. Ok. Olá, Fernanda, tudo bem? Prazer. A pergunta é o seguinte, eu sempre escrevi roteiros. E um dia, a minha inquietude, eu pensei, eu tenho que escrever um livro, porque parece que se a gente for embora e não deixar um livro, ficou faltando alguma coisa para quem curte a escrita. E eu já tinha um filho, fazia o livro, depois a árvore eu deixo para plantar bem mais lá na frente, para não avançar. Muito. Exato. E para quem escreve roteiro, quando eu fui escrever o meu livro, foi um parto muito doloroso, porque eu fiquei com aquela sensação que eu não conseguia, que eu não sabia, porque eu estava tão amarrado à técnica de roteiro que aquilo foi muito doloroso. Depois eu acabei ganhando uma certa intimidade com a técnica da literatura, vamos dizer assim, e eu queria saber se você já passou por um processo assim, parecido, a ponto de achar que não sou capaz, não vou conseguir passar do roteiro para a literatura. Olha, eu acho que talvez eu esteja assim agora, mas não por questões de vir de roteiro para a literatura. Quando eu escrevi O Fim, eu tive uma espécie de epifania adolescente. Parecia que aos 48 anos a vida tinha me dado uma segunda vida. Eu fiquei tão assim
impressionada que eu tinha sido capaz de botar em pé uma história. Eu fiquei tão... Embora enquanto eu escrevia, eu estava lendo Os Miseráveis, então eu paria assim, um parágrafo e ia ler um pedaço do Victor Hugo, e era aquele escritor caudaloso, eu falava, nossa senhora. Mas fui. Depois, o Glória, ele veio quase como uma segunda onda, mas do mesmo tsunami, assim. E aí o mundo virou outro. Veio essa pandemia, veio essa mudança muito violenta no mundo. E hoje eu estou em dificuldade, não por causa de questões do roteiro, isso eu consigo dividir bem. E sim, uma coisa assim, que história escrever? É como se eu agora não tivesse... A única coisa que eu consegui escrever a pedido foi um conto sobre a pós-pandemia que me pediram. Eu escrevi um conto de um cara que está tentando ir para Portugal. Mas hoje a minha crise é mais ligada a uma estranheza do meu tempo, a uma estranheza do mundo mesmo. Eu não sei com quem eu estou falando, nem comigo mesma. Então, é menos na questão da técnica. Claro que tem... Eu, por exemplo, eu não tenho muito prazer em escrever roteiro, embora eu tenha começado escrevendo roteiro. Eu tenho muita preguiça de ler roteiro. Eu gosto de ler livro. Mas a questão minha hoje é com quem eu estou falando. Não é nem isso que eu não penso. Você não pensa isso quando você escreve uma história. Mas é sobre o que falar. É como se tudo que eu tivesse para escrever fosse do século passado, que já tivesse sido dito, como se eu tivesse virado uma pessoa de época. Como se o mundo, como ele será, ainda não tivesse começado, como se a gente tivesse uma espécie de hiato do mundo. Então, eu estou mais vivendo esse vazio do que uma questão de passar de uma técnica para outra. Enfim, é isso. Obrigado. Tem tema para crônica, pelo menos. Esse trecho aqui final tem tema para uma boa crônica, para quem estamos a escrever, quem está aí do outro lado, quem está a ler o que eu estou a escrever. Enfim. Mas não essa questão você não pensa muito, na verdade, quando você escreve. É mais em que mundo eu estou vivendo. Que mundo é esse, meu Deus? É uma estranheza de um grau muito pior do que esse, sabe? Eu, por exemplo, agora eu estou vivendo essa eleição americana, eu estou me sentindo igual o Schrödinger's Cat, sabe? Aquele que você abre a caixa e ele pode estar vivo ou morto. Essa semana, a sensação que eu tenho é que o gato está vivo e morto. E se abrir a caixa e o Trump ganhar, é uma tristeza tão grande, porque significa que o mundo como ele está irá perdoar por mais 4 anos, certamente, e demorará mais tempo para sair desse momento. Eu estou vivendo um momento assim de grande ansiedade sobre essa eleição agora. É como se eu estivesse um vazio do tempo. É uma época que eu me nego a que isso seja verdade. Eu queria estar vivendo num universo paralelo em que ele não ganhou. Onde nem ele, nem o Bolsonaro tem ganho. Mas é que uma coisa é fruto da outra. O Brexit, quer dizer, se o Trump perder, significa que o mundo irá entrar, eu acho, numa nova visão de mundo começará a surgir. Senão, a gente vai ter mais 4 anos dentro desse mundo que a gente está. Vamos torcer. Vamos entrar aqui já para o segundo livro, né? Segundo romance, né? Que é está aqui já compartilhado. Tem a versão também em inglês, né? Uhum.
Eu gostei do título em inglês, ficou Eu bonito, né? também. Litany of Horrors. Ficou shakespeariano, né? Essa frase, na verdade, é da sua mãe, né? É uma frase que sua mãe usa com frequência, certo? Conta essa historinha para o povo aí. Não, é uma frase extraordinária, né? Porque é exatamente assim na vida. Toda vez que você tem um grande momento de glória, ele é de um peso, ele é de uma ansiedade que você só quer se livrar daquilo. É a mamãe no Oscar. A mamãe no Oscar, ela trincou o maxilar porque ela passou uns 2 meses nos Estados Unidos, porque o Oscar não é só aquela noite que você aparece lá, tem a campanha do Oscar, onde você vai sendo arrastado para jantares, você tem que dar entrevistas, você tem que lançar o filme em vários estados americanos. Isso vale para qualquer coisa, mas o Oscar é num nível assim desumano, é só para super-herói realmente, é X-Men. E então, esse negócio da glória, ela é terrível. A glória, e a mamãe sempre me falou, minha filha, é a glória com o seu cortejo de horrores. Então, eu falei, bom, isso é um grande título para um romance. E esse livro foi diferente, porque eu não sabia... Primeiro, eu achei que eu queria escrever sobre um economista paulista. E eu escrevi esse economista paulista visitando de volta a família na Tijuca, que é muito calcado na minha família, na minha experiência. Assim. Só que eu não tinha conhecimento suficiente para entender um economista paulista. Foi diferente dos meus velhos. Os meus velhos do fim, eu conhecia aquela gente. Eu conheci Miele, eu conheci Milor, eu conheci Ziraldo, eu conheci Daniel Filho, eu conhecia essas pessoas. O economista paulista não, como assim, não ia. E aí, uma hora, eu desisti. Eu falei, deixa esse conto aí da visita à Tijuca. E eu me lembrei da minha experiência no pior Rei Lear jamais feito na história da humanidade, que foi um Rei Lear que eu era Cordélia, que o Sérgio Brito era o Rei Lear, e era uma catástrofe, foi uma catástrofe. E tinha um grande elenco, tinha Neila Torraca, José Maier, Yara Amaral, eu tinha 18 anos quando eu fiz. E eu esperava 2 horas fora de cena. Você saiu do teatro para tomar café, não é Eu isso? comecei a jogar pinball na galeria do teatro embaixo. E eu era casada com Pedro Bial na época, muito apaixonada, e o Pedro saía lá do jornal e ele ia para casa. E eu falei, pô, eu vou em casa jantar com o Pedro. Eu pegava o meu carro, ia em casa jantar com o Pedro, voltava, e quando eu entrava em cena, eles ainda estavam vivendo aquela realidade paralela. E tinha um cara, e ele era assim, super gay, e ele era um soldado, e eu tinha que entrar com o rei da França, e ele olhava para mim e ele dizia, madame. E eu falava, não vai dar com esse exército, nós não vamos, eu pensava. E aí eu comecei a rir. E o problema da risada foi se agravando. Eu comecei a rir morta, eu comecei a rir... as pessoas vinham conversar comigo, que eu tinha que parar com aquilo, mas era incontrolável. E aí eu falei, pô, eu vou escrever sobre aquela experiência vou escrever sobre um cara que está fazendo o pior Rei Lear do mundo e ele tem um acesso de riso em cena. E aí, quando eu escrevi esse, eu falei, esse cara é o cara que visita a família na Tijuca. E aí eu pude... Era um livro assim que, mais uma vez, eram 4 décadas de história e era um pouco a história do cinema e do teatro brasileiro até os dias de hoje, onde o cara na rua se pergunta quem sabe de Tchekhov? Quem se interessa por isso? O que aconteceu com o mundo?
Então, é um pouco a história do Brasil vista pelo ponto de vista da arte e da cultura, né? De um ator. E que é um ator chamado Mário Cardoso, né? Mário Cardoso, e depois eu descobri que ele existia. Não, eu trouxe ele aqui para os portugueses lembrar quem é a figura, né? Até porque ele é português. Ele é português? Ele é português, ele é português. Ele é português. Aí eu estava lendo o livro assim, mas tinha um ator chamado Mário Cardoso. Eu deveria ter posto Paulo Cardoso, eu deveria ter posto Paulo, mas ficou mal. Também tem, mas também tinha Paulo Cardoso. Era um grande ator até que morreu. Não tem como. Esse é o Mário Cardoso. Não tem como, gente. Mas ele poderia ser o meu ator. E pior que poderia, mais certo com a época, inclusive. Exatamente. Está tudo bem. Enfim. Ainda sobre o Glória, eu fui ver alguns comentários sobre o livro, né? E achei numa plataforma chamada Goodreads lá um fã seu. Poxa, manda para mim, porque eu não li essa. Chama-se Simon Nascimento. Ele fez um tratado, tá? Enorme. Eu vou só tirar aqui o segundo parágrafo e vou ler para você. Ele diz assim: admirador ferrenho de Fim, a estreia quase acidental de Fernanda Torres na literatura, cheguei a essa obra nova com um medo terrível de estar diante de uma fraude, da evidência de que a qualidade estarrecedora do livro anterior fosse sorte de principiante. Não é. Acompanhando a imprensa, até agora não achei nenhuma crítica de verdade ao livro. Como se até o rezeísmo mais maldoso tivesse medo de se aproximar. Como lidar com o fato de que uma atriz talentosa, filha de 2 monstros sagrados da TV e do cinema brasileiro, ainda por cima escreva de modo espetacular e publique 2 dos melhores romances deste século do país? Eu fico um pouco de exagero. Elogio é bom, mas às vezes menos, não, né? Fico feliz. Esse livro é engraçado, ele não tem a penetração do Fim, porque ele é muito sobre o Brasil, né? Ele foi traduzido na França, nos Estados Unidos, mas eu não sei mais em algum lugar, mas ele não tem porque o Fim é mais universal, né? Universal. Mas uma coisa que me deu muito orgulho é uma resenha boa na New Yorker. Isso me deu assim que ele de certa maneira transcenda fronteiras, assim. Ele poderia ser a história de um ator americano também, ou de um ator francês. Ele é engraçado como as histórias no fundo são parecidas. Depois eu vou te mandar o link com a crítica inteira. Manda, eu vou gostar. Uma tese, na verdade. Não, uma tese, um texto enorme. Isso está entrando aqui na fase final, né? São 2 coisas. Eu tenho uma leitura agora do meu... Você está já atrasada já? Já, eu tenho uma leitura da... Pronto, então... Teste de Covid, seguido da leitura com a mamãe. Pronto. E a primeira vez que a gente vai ler, e uma leitura com a mamãe, vocês não têm ideia do que é. Quando ela me ligou, ela falou assim: Nanda, amanhã nós temos que passar esse texto e ir até o fim, mesmo que isso acabe às 2 da manhã. Eu falei: mãe, olha só. Vamos com calma. Não vamos tão com lupa assim. Vamos... Então, é só mais uma pergunta, tá? De um convidado também. Só para que é esse senhor aqui que mandou uma pergunta para você. Compartilhar a tela. Aqui, que é o Washington Oliveto, que olha, Washington. de Londres, mandou uma pergunta também. Vamos ver se a gente consegue ouvir a pergunta do Washington. Eu estou te atrasando. Está aqui. Está aqui. Vamos lá. Demora. Oi, Edson. Minha pergunta para Fernandinha Torres, para Nanda. Nanda, você que já viveu diversos momentos, de diversos governos, de diversos comportamentos, de diversas relações do Brasil com a cultura,
quanto você acha que o Brasil já retrocedeu, foi para trás nesses últimos 2 anos? E esse possível, acho que verdadeiro retrocesso, te dá mais vontade de escrever ou menos vontade de escrever? Então, Olha, eu tenho respondido essa questão seguinte: eu acho que a política cultural do atual governo, ela não só ela não existe, como se puder, não assim, a cultura não está na agenda desse governo, não adianta você. A cultura está numa secretaria do Ministério do Turismo. Então, você vai discutir os direitos da cultura. É claro que tem que lutar para a Ancine não acabar, o mínimo de coisas você tem que lutar, mas querer ou exigir uma agenda cultural do governo Bolsonaro é como querer, não sei, a liberação do aborto. Isso não existe. Quer dizer, falar de aborto até não é uma boa agenda, mas agora eu já vivi o Collor. Realmente é uma tragédia. Eu tive que me exilar. Depois de ganhar Cannes, fui fazer cinema no exílio. Agora a cultura, ela renasce, de alguma maneira ela renasce. Então, a minha preocupação maior atualmente é muito assim com o avanço na floresta, com as queimadas, com os grileiros, porque o que for desmatado, queimado, não terá retorno. Então, essa que é a questão. A cultura hoje, é claro que ela é sempre importante, mas não adianta exigir do governo uma atenção sobre a cultura. Aliás, é melhor que ele nem se atenha muito à cultura, porque eu acho que ele não interessa, no fundo. Agora, o assustador, eu acho, é o avanço em riquezas ambientais. Esse talvez seja a maior desgraça do governo, que não terão volta. Então, é isso. bom, então só para terminar numa nota positiva, lembro também uma frase do Nelson Motta, que também foi convidado nosso aqui, e aí perguntado uma coisa parecida com isso, ele respondeu o seguinte: Edson, não tenha problema. Já disseram muitas vezes para mim que o Brasil ia acabar e o Brasil não acabou. O Brasil não vai acabar dessa vez e não vai acabar justo na sua vez. Então, é um pouco... Eu penso muito nisso, e não só na minha vez, como na vez dos meus filhos. Então, eu rezo muito. Olha, muito Gente, obrigado. muito obrigada aí por esse bate-papo, Edson, Milena, todo mundo aí. Um beijo imenso. Obrigadíssimo. O pessoalzinho batendo palmas virtuais para a Fernanda. Aqui. Beijos. Beijo, vai lá para o seu ensaio. Tchau, tchau. Vou trabalhar. Tchau. Obrigado.